Muito bem, você está nesse momento no principal podcast de negócios e inspiração de Maringá. Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui para ajudar você a conseguir conquistar cada vez mais os seus objetivos. Nós sabemos que a caminhada do sucesso é uma caminhada solitária e o programa Inspire-se está aqui para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Nós sempre trazemos temas e especialistas que ajudam aí na sua jornada rumo ao sucesso. E hoje não é diferente. Hoje o nome do tema é um direito seu. Nós iremos dissecar aqui, nós iremos explorar vários direitos fundamentais que é impossível, se você acompanhar do começo ao fim, não aprender nada. Então eu convido você para estar junto com a gente aqui na nossa companhia. Antes de mais nada também, é importante dizer para você e agradecer por toda a audiência que vocês têm nos proporcionado. Nós temos alcançado bons números através dos nossos podcasts, e isso graças a vocês que sempre apoiam esse movimento. Então, nós agradecemos de verdade, de coração, por vocês estarem aqui com a gente. Nós sempre trazemos informações que informam e também transformam. Então esse é o nosso objetivo aqui. Antes de apresentar as nossas convidadas especiais aqui no podcast, eu gostaria de falar para vocês de uma das maiores indústrias de produtos nutracêuticos da América Latina, que é a Unilife. São mais de 500 produtos que promovem estilo de vida, saúde. São produtos sensacionais que essa indústria desenvolve. Já ajudou milhões de pessoas e com certeza vai ajudar você também. Sabe que a Unilife ela distribui nacional e internacional e você pode inclusive ter uma renda extra através dos produtos da Unilife. Não é? Então você pode entrar em contato lá. De repente você quer ter, inclusive uma coisa interessante, se você pretende ter a sua loja virtual e ter no mix de produto os produtos da Unilife, isso é uma oportunidade para você. Entre em contato lá. Eu, além de consumir os produtos da Unilife, eu também tenho esse privilégio de poder conhecer essa empresa e saber da seriedade, né? E também da credibilidade. São mais de 27 anos trabalhando com saúde. Diversos atletas, diversos influencers testemunharam todas essas eficácias. Então deixa o recado aqui, Unilife Vitaminas, www.unilife.com.br. Muito bem, gente. Nesse momento, eu gostaria de apresentar aqui as nossas convidadas aqui que toparam o desafio de estar conversando com a gente. Elas têm algumas novidades também para apresentar aqui. A gente vai esclarecer várias coisas, mas tem algumas novidades que vão estar acontecendo. A primeira pessoa que eu apresento aqui, ela é doutoranda em Direito, professora universitária, diretora de comunicação da OAB e também advogada. Estamos aqui e gostaria de dar o bom dia para a doutora Fernanda Julie. Fernanda Julie, seja bem-vinda ao podcast Inspire-se. Olá, Altair. Olá, você que está nos acompanhando em casa. Altair, é sempre uma honra estar aqui com você. Fico muito feliz pelo convite. Também já convido você a acompanhar o podcast até o final, que eu tenho certeza que você vai descobrir direitos que você nem imaginava que você tinha. Olha só, é impossível você ficar do começo ao fim e não aprender nada. Eu te garanto, eu faço esse desafio para você. E também está aqui com a gente, ela também topou esse desafio de estar conversando com a gente aqui. Ela é conselheira estadual da OAB, doutora Camila Muniz. Doutora, que também é advogada, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Inspire-se. Olá, tudo bem? Altair, tudo bem? Espero encontrar todos bem. E assim como a doutora Fernanda falou, fique até o final, confira aí esse programa e com certeza não terminará esse programa da mesma forma como começou.
Muito bom, muito bom. E assim, aqui é uma conversa franca, você sabe, uma conversa franca, descontraída, objetiva e aberta sobre os principais assuntos aí que vai poder te ajudar. E eu acho que é interessante a gente começar ali sobre a questão da história de vocês, né? Gente, o nosso podcast aqui tem um propósito de trazer inspiração. E eu acredito que vocês, como que vocês entraram aí dentro desse mundo aí do direito, né? Eu acho que tem uma história bacana em relação a isso. Eu vou começar pela Fer, que inclusive que é ex-policial, né? Por favor, como que foi? Como tudo começou? Fala pra gente, viu, Fer? Altair, eu entrei no mundo do direito quando eu estava no ensino médio e eu passei por aquela fase, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? Terceirão, peguei uma listagem de cursos e fui dar uma olhadinha naquilo que eu mais me identificava. Confesso que eu já fui tirando todos aqueles cursos da área da saúde, porque não me identifico muito. Estatística, matemática, então, Deus me livre. E aí eu fui fazendo algumas análises e eu vi o direito como uma oportunidade de conhecer também sobre os meus direitos e também fazer concurso, porque lá em casa, Altair, todo mundo é concursado. Olha aí. Minha mãe é concursada do Estado, meu pai é guarda municipal na segurança pública. E aí eu fui fazer direito e eu simplesmente me apaixonei. Já indico aí para você que gosta da área de humanas e tem dúvida no que fazer, faça o direito, porque ele abre portas. Tanto para você fazer concurso, quanto para você, por exemplo, trabalhar na área da advocacia, como eu estou hoje. Também me sinto muito realizada. Que legal isso, né? E é bem... No caso, você entrou ali, né? Também nessa parte de... Passou um tempo na polícia, né, tudo mais. Sim, sim. Quando eu entrei no curso de Direito, assim, a minha mente, ela se expandiu. Você entra no primeiro ano e você conhece carreira de juiz, carreira de promotor, carreira de delegado, policial. E como lá em casa todo mundo já tinha um pezinho em concurso, e minha mãe falava, estabilidade, filha, estabilidade é importante, segurança, bacana. Você ter a sua independência financeira. E aí surgiu o concurso da polícia quando eu estava no 4º ano. Bacana. E eu falei assim, eu vou fazer esse concurso e vou ver o que vai dar. Na verdade, eu fui assim, vou ver o que vai dar. Eu fiz alguns concursos no mesmo ano, fiz o da prefeitura da nossa cidade, eu passei, fui chamada, então eu já ingressei na carreira pública como funcionária municipal. E aí fiz o concurso da polícia e eu tive uma surpresa, Altair. Fala a verdade, eu fiquei chocada. Eu passei em 9º lugar feminino. A minha classificação foi em 9º lugar. E assim, tinham mais de 10 mil candidatos. E aquilo foi uma surpresa para mim. Porque assim, 10 mil candidatos, eu passar em 9º lugar feminino, um concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Eu fiquei super feliz, fiquei surpresa e eu fiquei com medo, muito medo, porque aí entrava uma nova fase da minha vida, o TAF, o tão temido teste de aptidão física. Eu era totalmente sedentária na época da faculdade, bem tranquilona. E aí, menino do céu, minha mãe contratou um personal, me treinou em 30 dias e eu fui aprovada no TAF. Esse foi um dos meus primeiros desafios como policial militar, viu? Desafios, né? Desde então eu comecei a ser fitness, viu? Porque antes eu não era, não. Foi pontualmente bem nesse momento. Interessante, né? Às vezes tem circunstâncias que fazem a gente se tornar melhor, né? Vamos colocar dessa forma. Exatamente. Interessante, hein? Daqui a pouco tem algumas outras observações pontuais para perguntar para ti. Uhum. Saber agora também a história, como que entrou nesse mundo aí e tudo mais, do direito. Doutora Camila Muniz, bom dia. Bom dia. Engraçado é que direito não é minha primeira faculdade. Então, não entrei assim, de cara. Na realidade, sim. A minha mãe é advogada já há mais de 30 anos. E eu, desde nova, né, trabalhava com ela, estava sempre com ela. E queria fazer direito. Aí eu fiz meu primeiro vestibular, fiz na UEM. E fui muito bem, só que ainda era imatura, né? Sim. E zerei na redação. Mas, né, tudo tem um propósito. Sim. No ano seguinte, eu ia prestar para Direito novamente. E a UEM trouxe 11 cursos novos. Eu não sei se vocês se lembram. Foi em 2001.
E um dos cursos era secretariado trilingue. E a minha mãe, eu acho que ela também, né, assim, buscando, aí como eu já não tinha passado no vestibular anterior, aquele medo, acho que talvez da frustração da filha, ela insistiu que eu fizesse um outro curso, escolhesse, e eu acabei fazendo secretariado e me formei em secretariado trilingue na UEM. Fiz um MBA em marketing, trabalhei no financeiro do FISC. E no financeiro, lá do FISC, eu trabalhava das 13 às 22. E eu pensei comigo, se eu gostava de estudar, eu pensei comigo, eu tô de manhã sem fazer nada, então eu acho que eu vou fazer direito. E fui fazer direito no Sesumar. E aí eu falei, e aí até o segundo ano, mais ou menos, continuei no FISC, até que eu falei, não, fiz a transição ali, continuei fazendo direito e fui trabalhar com a minha mãe. E aí, nisso, houveram ali algumas dúvidas. Será que eu faço direito porque minha mãe é advogada? Será que eu escolhi certo minha profissão? Será que eu que queria ser advogada? A minha mãe às vezes falava também para fazer concurso, viu, doutora Fernanda? Mas não era o que eu sentia, e nisso houve todo um processo aí, até que chegou até onde eu estou, muito realizada como advogada. Amo o que eu faço, amo. Que e hoje legal, já tenho aí. recebido aí alguns frutos aí, disso que eu tenho vivido com a advocacia. Eu acho que muita gente que acompanha vocês e também acompanha, de repente, o podcast Inspire-se, de repente está começando na advocacia ou de repente está escolhendo, né? Eu acredito que hoje é uma dificuldade muito grande, né? Porque antes a pessoa, para escolher a profissão dela, ela tinha poucas opções, né? Agora tem muita mesmo assim. Tipo, a pessoa, realmente eu entendo o drama de quem hoje aí tem 19, 20 anos, né? Tá para ingressar na faculdade e tem muita opção mesmo e, a pessoa fica totalmente perdida. Mas a pessoa quer fazer direito. Eu vou puxar esse ponto aqui, daqui a pouco a gente entra dentro das questões aqui práticas, né? Uma pessoa quer fazer direito, que conselhos vocês dariam, se fosse para dar um conselho? Começar pela... Eu acho que eu vou deixar a doutora Camila Muniz, que tem mais experiência na área. Eu acredito que, como no direito, como em qualquer outra profissão, é muito importante ver se você tem afinidade com aquela profissão. E como que você descobre isso? Uma das primeiras coisas é ir mesmo, né? É até uma ferramenta que eu gosto de, né, que eu utilizei, talvez voltar lá na sua infância, pensar o que é que você gostava de fazer quando era criança, porque quando a gente é criança, a gente é bem essência, né? A gente é bem espontâneo, então buscar ver o que gostava de brincar, se já aprendeu a ler rápido, se gostava de ler, por exemplo, no caso do direito, até se olhava ali séries, desenhos, o que te chamava atenção, porque às vezes a criança fala, eu quero ser médica, né? Eu quero ser astronauta, eu quero ser professora quando é criança, e às vezes o pai, não sabe e tal, e na realidade, se for pensar, sabe sim, já sabe mais ou menos com o que se identifica. Então, uma das coisas que eu sugiro, né, que eu aconselho, aconselharia na escolha aí de uma profissão e do direito, é observar se tem afinidade com essa profissão. Uma segunda coisa que é muito importante é conversar com pessoas que já estão na profissão. Se for o direito, conversar com advogados, ver como que é a realidade do dia a dia, saber realmente como que é, o que aquela pessoa faz, o que ela gosta, o que é a profissão. Até viver um pouquinho daquilo para saber se realmente é aquilo que quer, conhecer a profissão, conhecer o direito, ler sobre aquilo, assistir filmes, né? Então, para poder saber se tem afinidade. E não às vezes ir porque o pai disse, que legal, eu tenho sonho de ter uma filha advogada, ou porque, que legal, status, né? Nossa, ser advogada é legal. Ou até pelo dinheiro, né? Nossa, ser advogada vou ficar rica, né? Quero porque eu quero ganhar, vou escolher direito porque eu quero ganhar dinheiro e é uma profissão. Não. Né? Até mesmo porque esse pensamento de ganhar dinheiro, eu acho que o dinheiro é uma consequência e também não vou entrar nesse mérito. Então, só cuidar com essas coisas e ver mesmo se tem afinidade com a profissão do direito. E isso é muito importante. Muito importante. Nossa, interessante isso daí, né? Muita gente às vezes acaba entrando pelo dinheiro e é muito mais do que o dinheiro, né? É pelo legado, é pela verdade, é pelo propósito, né? Tem todo isso envolvido, então isso
tá tudo alinhado ali. E o propósito você não é uma coisa que te encontra, você encontra fazendo, né? No meio do caminho, eu conversei com várias pessoas aqui e eles falam isso, né? Não chega assim, é você fazendo que você se encontra e se, poxa, legal, gostei dessa, e vou nessa direção aí, né? Porque às vezes a pessoa ela também fica travada por causa do propósito. Já viu isso? Ela fica em busca do propósito. E na realidade o caminho, para alguém que viveu isso, o caminho é o inverso. Primeiro eu me encontro, por isso eu falei de afinidade. Primeiro eu me busco, eu me encontro, eu descubro o que eu gosto, o que eu tenho afinidade, e aí depois disso, quanto mais próximo da minha essência, quanto mais próximo de mim mesmo, mais fácil de encontrar o meu propósito, porque o meu propósito está ligado ao quê? Ao que eu nasci para ser. Se eu sou muito diferente do que eu sou na realidade, se eu visto máscaras, se eu uso padrões, eu com certeza não estou próxima do meu propósito. Então eu tenho que buscar primeiro me conhecer, buscar o que eu gosto, buscar o que eu tenho afinidade, para daí encontrar o meu propósito. Interessante, olha, isso aí vale ouro, pessoal. Vale ouro aí. Pega essa visão. É verdade. Tem uma pergunta que a Camila fez pra mim, né, Camila? Aquela, o que você faria até de graça? Isso. Não é mesmo? O que você faria de graça, o que você faria mesmo que fosse de graça? Se você tiver resposta para essa pergunta, com certeza está bem próximo do teu propósito a resposta dela. Interessante, muito bom mesmo. Inclusive, eu acho que depois vocês têm uma novidade sobre isso, né? Esse é só a pontinha do iceberg aqui do que tá por vir aí. Daqui a pouco eu tô sabendo da novidade, mas vocês vão falar com mais detalhes essa novidade aí para os nossos amigos aí e tudo mais que acompanham a gente. Mas eu vou entrar nas questões práticas. Pode ser? Combinado. Olha só. Muito bem. Olha só, tem uma pergunta aqui. Que é o seguinte. Essa questão de direito. O que significa exatamente indenização moral? Vou começar pela doutora Fernanda. Combinado. O pessoal tem muita dúvida. Doutora, quero entrar com a ação, vou ganhar dinheiro, indenização moral, o que é isso? A indenização moral nada mais é do que uma contrapartida que você recebe, e às vezes ela pode ser sim em dinheiro, de algum dano que você sofreu. Seja, por exemplo, alguém que excedeu a liberdade de manifestação do pensamento e aí ofendeu a sua honra, a tua imagem, te caluniou, ou alguma empresa, por exemplo, que vendeu algum produto que machucou você, causou algum dano. Então, a indenização moral é essa contrapartida, é uma prestação que alguém vai te reparar, é uma reparação por um dano que você sofreu. E quando a gente fala em dano moral, nós estamos falando no nosso psíquico, no nosso psicológico. Então, se eu te ofendi, a tua honra foi o seu psicológico. Então, eu vou te dar essa indenização moral. Seria mais ou menos nesse sentido. Indenização moral é algo que é fácil de conseguir, de ganhar, de, conseguir essa... por exemplo, a pessoa ela solicita, né? Dessa forma, né? Solicita indenização moral. Essa pergunta eu vou passar para a doutora Camila, e ela tem bastante experiência já. São mais de quantos anos, doutora Camila? 13 anos. 13 anos advogando. 13 anos com o AB, né? Porque com a minha mãe já tem um tempo, apesar de que a minha mãe trabalhava com direito previdenciário, depois que eu fui me aventurando nas outras áreas. Ai, com certeza a doutora Camila já pleiteou muitas indenizações morais, e ela vai ter autoridade para falar sobre isso. Hoje em dia nós não temos, infelizmente não temos aí uma segurança jurídica ao ponto de darmos uma certeza para o cliente. Então ele nos procura no escritório, mas não conseguimos dizer para ele assim, olha, nós vamos ganhar a ação. Não podemos, o advogado nem pode dizer isso, porque nós não dependemos só de nós. Porque temos nós, temos a outra parte que estamos entrando contra, e tem o juiz. E ainda em alguns casos ainda temos aí o promotor, né? Temos o Ministério Público. Então não podemos dar aí uma certeza, um 100% para o cliente. Mas podemos aí sim, né, diante da experiência, diante dos casos que no caso eu já entrei, consigo dizer aí que uma indenização moral, quando você consegue provar
provar, quando tem provas dela, quando tem provas do dano. Porque o que acontece? Não adianta só o cliente chegar no escritório ou chegar lá numa audiência, por exemplo, e dizer, olha, fizeram isso para mim. Porque fez, qualquer um pode dizer. Para a justiça tem que provar. Então, causaram um dano para mim, por exemplo, colocaram o meu nome no Serasa, né, entrando já no direito do consumidor, nos órgãos de inadimplência. Meu nome, doutor, meu nome está no Serasa e não fui eu que comprei, porque eu já paguei para o banco. Né? Eu paguei o boleto e o banco não deu baixa e colocaram ainda o meu nome no Serasa, está lá, e eu fui comprar um carro e não consegui comprar, olha que vergonha e tal. Então, o que nós fazemos? Vamos, a primeira coisa, juntar provas de que esse pagamento foi efetuado. Conseguindo comprovar que esse dano foi causado. Nesse caso, por exemplo, só para entender, nesse caso prático, apresentando extrato do Serasa, uma carta, né, de que foi, porque normalmente não mandam, né, essa carta não chega, já colocam no Serasa sem informar, já está errado. É verdade. E o dano, né, talvez uma declaração, algo assim que tentou comprar e não conseguiu. E, mais importante, a comprovação de que já pagou em tempo e de que o banco ou a empresa está cobrando novamente uma dívida que já, fazendo uma cobrança que já foi paga. Juntando provas e entrando com o processo, as chances são enormes, se não até os 100%. Aí é só questão de tempo. Que legal, isso é interessante. É muito difícil para nós advogados quando o cliente, por exemplo, chega e ele não tem provas. E até nós percebemos que o cliente tem razão, que o cliente realmente sofreu aquele dano, mas não consegue comprovar. Aí é muito complicado. E é até, eu acho assim, frágil, uma ação frágil. Eu até nem sugiro, né, que os outros advogados, eu, por exemplo, penso muito bem antes de entrar. Até mesmo porque futuramente pode aí haver uma sucumbência, né? O que é sucumbência? Além desse nosso cliente perder, ainda ser cobrado dele um valor pelo outro advogado que trabalhou no processo, e ele pode ser condenado, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, se é fácil, depende. Depende das provas. Né? Interessante aí. Ultimamente tem a gente que trabalha com comunicação, a gente recebe os processos. Mas, no caso, vamos supor, essa questão de sucumbência, por exemplo, a pessoa, ela pediu indenização moral, não é? E vamos supor que não é algo sólido, não é algo realmente, é algo, vamos dizer assim, líquido, uma coisa, né, bem frágil. Ela não conseguiu provar. Não consegue. Mas ela entrou, etc. Pode, então, haver a chance de que nem se colocou sucumbência, por exemplo, por ela... Porque às vezes, por exemplo, a pessoa tem esse hábito de processar todo mundo e tudo mais. Isso. E aí, tipo assim, traz trabalho para os outros. E aí... não conseguiu provar, tem a chance dela pagar os honorários do outro advogado. Porque, de certa forma, se é uma ação que ela não tem direito, por isso que o advogado tem que pensar. Chegou no escritório, ele tem que analisar se... Ele até nem pode enganar, né? Porque o que acontece? O advogado tem que tomar cuidado para ele não criar uma expectativa no cliente. E ele tem que deixar muito claro. Entendeu? Por quê? Porque às vezes chega o cliente e ele fala, olha, eu tenho direito e tal, e aí mas tem provas? Não tem. Mas vamos entrar mesmo assim. Aí ele recebe daquele cliente, mas ele não deixa claro que é uma ação frágil, que pode ser que perca. Entendeu? Que existe o risco de perder a ação e o risco maior ainda de ter que pagar a sucumbência. Né? Por exemplo, eu tenho uma cliente e, no caso nós entramos, eu já expliquei para ela que era uma ação frágil porque era um dano estético, mas era um dano... Era uma indenizatória, né? Era uma ação indenizatória, mas por dano estético. E eu disse para ela que era muito frágil, mesmo ela tendo testemunha, mas que pelas jurisprudências a gente já tem uma ideia. Só vou dar esse exemplo. E nós perdemos em primeira instância. E eu já disse a ela que é melhor não recorrer, entendeu? Já li a sentença do juiz e sabe, tem que a gente já prevê. Que pode ser que eu posso até recorrer se ela quiser, mas eu tenho que deixar muito claro para essa cliente que pode ser que ela perca e ainda o juiz condene. E é legal essa transparência aí de vocês, né, em relação a isso, né? É bacana, né? Você colocar, deixar claro. Ó, tá aqui. Se você quiser,
você pode entrar. Né? Estamos deixando claro isso daí. Muito bom, interessante demais isso daí. No caso aqui tem outra pergunta. O que é dano presumido? Eu estava ouvindo a doutora Camila falar e eu lembrei do dano presumido. Essa questão do SPC, perdão. Quando o dano presumido é aquele que você não precisa provar que houve um dano. Tudo aquilo que a doutora Camila falou sobre questões de prova, você não precisa provar que você teve um dano psicológico, né, psíquico. Você precisa, sim, levar a documentação, como a doutora Camila falou, que você pagou a conta, que o seu nome está no SPC, no Serasa. E hoje é bem fácil consultar, você entra lá no WhatsApp, você manda seus dados lá e você já tem a ficha se o seu nome está no SPC ou não. E quando ele estiver e você não está devendo, como a doutora Camila falou, você não precisa provar que houve um dano psicológico. Por exemplo, você não precisa provar que você foi lá no banco, tentou fazer o empréstimo e não deu certo. O fato dele já estar no SPC e o fato de você não ter aquela dívida, presume-se que de alguma forma você já foi lesado. Outro exemplo também que usa-se no dano presumido é no extravio de bagagem. Quando você vai viajar, as férias estão chegando, e aí você tem o extravio de bagagem, presume-se que você teve um dano, que você suportou um dano moral, psíquico, porque você ficou ali dias sem os seus bens de uso pessoal. E eu tenho clientes, e a doutora Camila provavelmente tem também, que fazem viagens internacionais, por exemplo, e você leva lá 2, 3 malas com todos os seus bens. E aí você chega lá em outro país e você se vê sem suas roupas, sem os seus bens de uso, de higiene pessoal. Esse é um dano presumido. Ele nem precisa dizer, olha, eu fiquei sem a minha roupa, eu passei essa dificuldade. Então, esse é um dano presumido, são exemplos. Interessante isso daí, né? Interessante. Você colocou um ponto que bateu em muita gente aí, hein? Que é questão de voo, né? Atraso de voo, né? A pessoa tem problema com isso. Que procedimento que a pessoa pode tomar? Né? A pessoa teve atraso de voo, ou de repente voo cancelado, você entendeu? Quais são os passos que a pessoa é interessante tomar nesse sentido? Da mesma forma, como eu disse, juntar as provas, testemunhas, para poder comprovar. No caso de atraso de voo, tem que comprovar. Isso. Né? Tem que comprovar que tinha um compromisso. Novamente entramos naquilo de provar o dano, o tamanho do dano. Porque o que acontece com o dano moral? O dano moral, nós chamamos de subjetivo. Ele não tem um tamanho. Por exemplo, um dano estético, nós sabemos exatamente. Sofreu ficou com um defeito na boca, perdeu um dedo, perdeu uma perna, né? Ficou com manchas no rosto, caiu o cabelo. Olhou, conseguiu, tirou fotos e tal, é fácil de comprovar. O dano material é valor normalmente ou algum bem. Perdeu, quebrou, é fácil de comprovar. E o dano moral? De que tamanho ele é? Ele não é fácil de mensurar. Então, quem é que vai ter que mensurar? O juiz, o julgador. Então, o que acontece? Cabe ao advogado, de alguma forma, com provas, com a própria petição, com os fundamentos, provar o tamanho do dano moral, né, que é o psicológico, que aquela pessoa sofreu. E ainda depende do juiz mensurar. Então, quando se fala em atraso de voo, mas qual o dano que foi causado? Ai, meu Deus, eu fiquei muito nervoso lá no aeroporto porque o meu voo atrasou. Ok, atrasou, mas onde você ia? Você tinha um compromisso? Esse compromisso era inadiável? Você perdeu esse compromisso? Né? Tem pessoas que perdem reunião de trabalho, deixam de vender alguma coisa, deixam de visitar um cliente, perdem... por exemplo, no meu caso, eu perdi a primeira apresentação de balé do Dia das Mães da minha filha. Nossa. Com um cancelamento de voo. Então, assim, se eu consigo comprovar algo assim, eu consigo passar para o juiz que houve um dano moral. Mas eu tenho que comprovar que houve esse dano. Não basta que seja só a conduta, o erro, né, que nós chamamos. Tem que ter a conduta, mas tem que ter havido o dano.
Tem que ter havido um prejuízo para outra pessoa, né? Não só o que aconteceu, não é só o atraso do voo. O atraso do voo tem que ter causado um dano. Interessantíssimo isso. Eu vou falar para você, esse assunto e direito, eu vou falar para você, é uma das coisas, assim, como jornalista, que eu me interesso bastante. Sou um leigo, mas eu sou grande curioso dessa área, assim, e gosto bastante de perguntar. E gosto também de consumir conteúdo nesse sentido. E uma das coisas, assim, que é interessante para o pessoal, inclusive, continuar esse bate-papo, continuar esse assunto. Vocês têm uma novidade aí, né? Parece que vocês vão estar lançando um podcast. Fala pra gente isso daí. Como que é só focado na questão jurídica? Sim. Nós estamos vendo aqui quem que vai falar, porque nós estamos tão animadas, né, Camila? Legal. É que na realidade, como vamos ser nós duas, né? É uma coisa que a gente vai ter que entrar e sempre vai ter que entrar em acordo. Porque vai começar e tal. Mas sim, estamos muito animadas, porque justamente para poder levar esse tipo de informação com mais frequência, né? E não será um podcast só para advogados. Ele será também para advogados, né? Principalmente, mas para qualquer pessoa que seja interessada em assuntos, assim como o Altair falou, ele não é advogado, mas ele é muito interessado, ele gosta muito de consumir esse tipo de assunto. Então, esse podcast que nós lançaremos, que vai ser lançado, ele será para quem gosta de consumir, né? Eu gostei bastante da expressão de consumir assuntos relacionados ao direito, não só ao direito do consumidor, né? Mas de todas as áreas, áreas. Perfeito. E o bacana é que lá o pessoal também vai poder tirar as dúvidas sobre o direito. Porque é importante, a pessoa tá ali, tá assistindo, vai acompanhar no dia... Posso falar? Fala pra gente aí. Vamos oficializar aqui, então, no dia 9 de novembro, às 9 da manhã, Pode Julgar, você está convidado para a estreia do nosso podcast. Nós vamos trazer conteúdos jurídicos, tanto para você que é advogado iniciante, advogado experiente e você público em geral que tem interesse nessa área e que quer saber quais são os seus direitos. Vai poder mandar um monte de pergunta lá para mim, para a doutora Camila, para os especialistas que serão convidados, vai poder tirar suas dúvidas. Esperamos vocês lá, estamos super animadas. Nossa, isso é uma coisa, porque, cara, eu falo para você, hoje nós estamos vivendo na época da informação, tem muita informação, mas informação assim, com seriedade, informação que sem fake news é algo assim difícil hoje, né? Porque você tem muita informação. E eu acho que um lugar seguro é o lugar ali do podcast, onde o pessoal vai poder perguntar, né, para profissionais aí que já estão há um determinado tempo no mercado, não é? Trabalham só com isso. Isso é bacana, né? Isso é muito legal. Eu acho até necessário, né? Porque a maioria das pessoas entende um pouco do direito, né? Sabe aí o que vive no dia a dia, ou o que já aconteceu. Por exemplo, um empregado sabe o quê? Ele entende de direitos trabalhistas, mas do que ele viveu dentro da empresa que ele trabalhou, ou das empresas que ele trabalhou, ou a esposa ou o marido. Mas ele não sabe, às vezes, além daquilo, né? E que aí é quando ele nos procura, é quando ele procura um advogado. Só que na maioria das vezes ele nem sabe quando ele precisa procurar. Ele nem sabe quando ele tem o direito. Às vezes ele nem sabe que aquilo é um direito que ele tem. Ou que ele sofreu um dano, como que nós estávamos falando. Tem pessoas que sofrem danos e não têm ideia de que pode ser indenizado, de que pode ser ressarcido, né? O que tem acontecido bastante, por exemplo, é o empréstimo, o consignado, né, para aposentados, por exemplo, que tem acontecido, os empréstimos de banco, que daí não precisa ser só. Aí aparece lá R$70, R$50 no extrato bancário, descontando, e a pessoa, o que será que é isso e tal? E não vai atrás, não vê, não busca, e o que? Está sendo descontado indevidamente. Então é algo... Então são assim, isso é só um exemplo. Então são direitos, assim, que às vezes a pessoa nem tem ideia de que ela pode buscar, entende, um auxílio, né, para poder ser ressarcido. Então, assim, esse podcast ele vai ser para essas pessoas e também para aqueles profissionais, para aqueles advogados que também querem aprender mais,
que também querem saber mais, porque os profissionais que nós iremos levar, eles vão ser, assim, aqueles profissionais especializados mesmo nas áreas, Legal. que vão poder tirar todas as dúvidas, entendeu? Que vocês tiverem. Nossa, que legal isso daí, né, meu? Eu vou falar pra você, você tá falando de banco de empréstimo, né? Apareceu um empréstimo pra um dos nossos sócios aí e apareceu lá, né, no cartão, num dos cartões, 10 mil reais. E aí, se você pediu o empréstimo de 10 mil reais, você tem que pagar 48 mil. Daí tá fazendo a conta, tipo assim, dividido, né? Porque você pegou 10 mil ali, dividido 48 mil reais. Nossa! Porque é o que eles têm feito. É até uma espécie de golpe. Eles depositam o dinheiro como se tivesse feito, como se, né? E aí eles passam a descontar mês a mês. E esse desconto mês a mês, o que eles ganham? Nos juros. Eles quadriplicam o valor. Isso é só que eles muita descontaram. coisa. Se a pessoa não presta atenção, ela vai acabar até gastando dinheiro e depois não tem como comprovar. Então, o que acontece? Percebeu algo assim? Na hora entra em contato e fala, não, esse dinheiro não é meu. Aí a própria empresa tem que mandar, e o que eles costumam fazer? Mandar um boleto do valor, a pessoa vai, paga, guarda o comprovante e devolve o dinheiro para a empresa. Porque daí ela não tem por que continuar descontando. Esse é o primeiro passo. Tem alguns casos que a empresa não pega de volta. Não, você que pediu, e mas não fui eu, então prova. Prova que não foi você. E aí é só judicialmente. Nossa, mas interessante isso aí, viu? Você vê, quando você sabe, quando você tem informação, você vive melhor, né? Informação liberta, então esse é o nosso objetivo aqui, de trazer essas informações. Está chegando no momento final, poxa, é uma honra poder estar conversando com vocês, não é? Ter acesso a essas informações é muito legal, e essa iniciativa de vocês aí do podcast Pode Julgar, que vai estar começando dia 9, às 9 da manhã. Isso, dia 9, às 9 horas da manhã, esperamos vocês. Estamos animadíssimas. Estou muito animada. Legal, Nós produção. não podemos falar o tema? Primeiro tema Deixar com a Camila, então. Não, fala o tema que vai ser falado, vai ser tratado, porque nós já sabemos. Vocês né? vão trazer qual convidada e já qual que é o tema? Pode falar. O nome dela é Palomara Silva e ela é especialista em direito previdenciário. Olha só. Em especial, aposentadoria especial, que é o rural. Muito bom. Então é um tema, assim, que ele é interessantíssimo e a maioria aí das pessoas tem muitas dúvidas e que poderão ser esclarecidas aí tanto advogados, viu? Isso, Advogados têm muitas dúvidas em relação a isso. Além desse tema, ela também é super ativa nas redes sociais, então ela vai dar várias orientações para os advogados que querem divulgar o trabalho também nas redes sociais, isso é importante. Então, assim, vai estar top. Legal demais, é uma produção independente, né? Lembrando aqui, a Rede Bandeirantes, dependendo, e inclusive aí do pleiteamento, etc e tal, de repente pode ser um produto aí da Rede Bandeirantes, mas é uma produção independente, vai estar através do YouTube, né? Isso. Então, acompanha lá, então Pode Julgar. Bom, para o pessoal continuar esse assunto, eu gostaria que fizesse as considerações finais, viu, Fer? Viu, eu chamo de Fer porque amiga minha, doutora Fernanda Júlia. Exatamente. Doutora Fernanda Júlia, suas considerações finais e coloco também a sua rede social. Ok. Obrigada, Altair, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Você tem uma alegria contagiante, viu? Parabéns. Sim. E obrigada a você que nos acompanhou até o final. Então, reforço o convite para o Pode Julgar. E a minha rede social, @FernandaJulie, está aparecendo aí na tela. Me segue lá, manda um oi. Se tiver dúvida, pode conversar comigo. Eu sou uma pessoa super receptiva. E até mais. Senhora Camila. E eu partilho disso que a doutora Fernanda falou, porque realmente o Altair, eu espero que todos vocês tenham assim essa animação, esse interesse, sabe, essa fome, essa sede de querer saber, assim como ele, e pergunta dessa forma, sabe, perguntem mesmo, nós gostamos, né, lá no Pode Julgar, aguardamos todos vocês, tá? Meu nome é Camila Muniz, meu Instagram é @Camila Muniz Advogada, já me segue lá.
tá? Porque lá tem mais informações a respeito disso e de outras coisas também que podem com certeza interessar para vocês. Muito bom, bacana demais. Eu que agradeço, é recíproco isso daí. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês aqui, não é? No podcast Inspire-se. Muito obrigado também pela participação de vocês aqui no podcast Inspire-se. Lembrando que você pode sempre sugerir a sua pauta, pode participar aqui com a gente, não é? Então, mais uma vez, deixo registrado a minha gratidão por vocês terem topado o desafio. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um podcast Inspire-se.